Bem-vindos ao podcast Like Us Training. Sou Edward Ross, como sempre estou acompanhado aqui do DA. DA está aqui, presente, salve todos vocês. Tamo junto, né? Hoje com aquele, né? A gente fala isso toda semana, né? Mas, DA, faz tempo que a gente quer fazer esse programa, faz tempo que a gente está querendo falar disso aí, mas por incrível que pareça, por mais simples que seja o assunto, ou a mensagem que vamos passar aí para o pessoal, para o extraordinário, por mais simples que sejam as lições aqui, é complicado discutir sobre como essa comunicação, como essas falhas de comunicação estão atrapalhando a sua vida. A vida profissional, sim, com a gata também, até muito mais, né? Aliás, não sei, né, Dea? O que você tem a dizer a respeito aí? Para todo o Brasil e para o mundo inteiro, eu sou DA diretamente da cidade de São Paulo, falando aí nas principais plataformas, não importa qual você prefere, se é o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, Apple, iTunes, todo mundo aí. Ou se no YouTube também. Né? Se você prefere no YouTube, o importante é você estar aqui com a gente, porque a gente está comunicando com todos vocês. Comunicação... já a sacada. Bonita, né? Essa daí. Olá. Mas, tirando a obviedade do que eu acabei de falar, é importante a gente se ligar quando o lance de comunicação é justamente onde a gente vai levar a mensagem para as outras pessoas. Comunicação é como você quer se expressar, como o que você está pensando, desejando, o que você está sentindo. Todas as suas expressões você ou guarda para si ou você vai comunicar às outras pessoas. Por isso que a gente sem falar que olha os episódios que a gente fez até hoje, quando você pega ali, por exemplo, suas primeiras impressões, a impressão que você passa para as pessoas, para a linguagem corporal, para flerte, para rapport, para qualificação, cara, até para valor social, que é um assunto aí que a gente tá perambulando esses últimos tempos, todos têm tudo a ver com comunicação. Que quando você generaliza a comunicação, a gente tem que colocar e dizer que sim, ela tem a verbal que você fala, ela tem como você comunica a pessoa que você é, através de como você se apresenta, e além das ferramentinhas que a gente tem aí, que a gente está sempre passando, as dicas e as táticas de como conquistar o emprego, estilo de vida, tudo tem a ver com comunicação, né, Dea? Com toda certeza. Vamos partir de um princípio que é muito pouco debatido, infelizmente, nas mídias sociais, tem pouco engajamento, a gente percebe isso pela desevolução, né? Acabei de criar essa palavra, a desevolução justamente da língua portuguesa, e a gente vai falar a partir de uma pesquisa importantíssima para você que está procurando emprego, você que está querendo se inserir ou voltar a se inserir no mercado de trabalho em determinado emprego, carreira e tudo mais. Dea, é legal você puxar sempre para essa vertente do emprego, da comunicação como um todo, porque o que eu tenho aqui é louco isso aí, porque, de novo, sempre quis fazer esse programa, é de urgência para a gente ter feito e falar sobre a qualidade de português que vem da galera. A gente trabalha aí com o público em geral e tem, quanta gente manda mensagem pro Like Us Training, pede ajuda pra gente, manda pergunta no perguntas@likeustraining.com.br e comunica com nós de todas as formas que a gente tem, por vários canais. E a gente vê realmente como esses caras, eles querem se dar melhor com mulheres, eles querem se dar melhor na vida, só que aí quando eles mandam uma pergunta e você ali não consegue ler, acho que aqui a gente não vai nem discutir os erros e as falhas como um todo, mas aquele famoso, aquele dicas do Olinho, né? O sim com C cedilha, ou um faço com 2 S's, ou sei lá, e quanto perfil de Tinder, a mulher falando, se não souber a diferença entre mais e mais, os erros são variados, por isso que a gente ficaria aqui 2 dias só listando erros. Mas você puxar por essa vertente, porque eu sempre pensei que, cara, quando alguém perceber
que o quão isso está falhando, o quão isso está te atrapalhando na sua vida de relacionamento, amorosa, no nível de mulher que você tem acesso como um todo, eu acho que fica assim, mais do que lógico de que, pô, se está atrapalhando com mulheres, imagina então o emprego, né, cara? Que aí é pior ainda, né? Então vamos prestar atenção nas falhas aí, prestar atenção principalmente para o que o DA tem a dizer, porque você que é o mestre do português aqui, né? Eu ainda estou aprendendo, né, de certa forma. Eu estou imaginando os linguistas ou gente que entende muito da língua portuguesa, nossos ouvintes ou ouvintas. Temos muita gente aí que trabalha no mercado corporativo, muita gente que trabalha nas Forças Armadas, muita gente que trabalha aí como ambulante, muita gente que trabalha como informal. Ou que quer subir importante. Também, né? O que é tudo, né, cara? Exatamente. O cara quer ser extraordinário, a mulher quer ser extraordinária. Ambos querem buscar uma comunicação melhor. Aliás, algo que você esqueceu de dizer para a galera, muitas perguntas que chegam para nós, seja pelo perguntas@likeustraining.com.br ou seja pelas mídias sociais e tudo mais, uma das perguntas que a gente sempre recebe é a respeito de como posso me comunicar melhor. A partir dessa questão, a gente sempre teve, eu e o Edward, questionamentos de como a gente pode, né, ou poderia, no caso, levar para o público um alerta muito importante que é sobre a língua portuguesa e sobre principalmente os erros com a língua portuguesa que acontecem. Como linkar esse tema sem ser prepotente, sem ser arrogante. Eu tenho aqui até essa coisa da esnobagem. E, Odea, só queria colocar um alerta, um asterisco nisso que você falou, mandou muito bem. Só que quando você fala comunicação, os caras estão falando sobre comunicação, isso, e parece uma coisa meio formal. Uma palavra que cai muito pra gente é conquista. E quando a gente está falando aqui, a pergunta que sempre chega aí, que a gente até reclama dela, né? Fala, como que eu conquisto uma mina? E a gente tá falando sim de conquista, a gente tá falando de você conquistar uma vida melhor, de você conquistar mais dinheiro, conquistar aquele emprego e também conquistar aquela gata, né? Vamos pegar por um princípio. Eu acho legal que os recortes nos levam às perfeições, né? Ou à busca para ser extraordinários. Recentemente, faz uns 2 anos eu acredito, depois eu preciso pegar com a fonte, checar exatamente, mas acho que faz 2 anos, que a Cato, a empresa Cato, uma das mais renomadas empresas de recursos humanos, empregos e tudo mais, realizou uma pesquisa. E essa pesquisa ela é fantástica justamente para o nosso entendimento, para o que a gente está fazendo aqui nesse momento. O que apresentou? Então se liga, de acordo com a Cato, brother, 34% dos candidatos a uma vaga são eliminados por erros de português. 34% dos candidatos são eliminados mais de um por terço erro de português. Aí na sequência vem 25% falta de experiência, 10% ausência de objetivos profissionais, certo. 9% ou mora longe, ou a sua apresentação visual não foi a melhor, ou outros motivos. Ou seja, o maior motivo por qual você não consegue o emprego dos sonhos, porque você não está enchendo a conta de dinheiro com aquele trabalho sensacional que você acha que merece, que você acha que você quer, bom, a maioria não tem, né? Por causa de erros de português. E só para completar, dar o total, 3%, olha, esse é legal, não tem ou uma formação superior ou não tem cursos especializantes nas áreas que aí linka totalmente com os objetivos profissionais, né? E olha que é uma questão que a gente sempre fala aqui, né, Dea? A gente até outro dia ficou falando sobre o que realmente é estudo e o que estuda, e eu falando, cara, você precisa ter interesse, e você batendo na tecla do estudo. E é uma questão interessante, porque quando a gente olha um acervo dos grandes bilionários do mundo, das pessoas mais bem-sucedidas, você vai ver que são pessoas que
nem sequer faculdade terminaram, nem sequer fizeram faculdade. Só que são pessoas, assim, óbvio, altamente interessadas, inteligentes. São pessoas que estudam, sim. Eu não estou falando de ausência de estudo só por causa da ausência do diploma. Mas só para pontuar o que você acabou de falar, acho legal o destaque dado aos cursos complementares, os estudos, por exemplo. Essas pessoas, ok, vamos falar do Silvio Santos, vamos falar de outros caras. Mas o Silvio Santos é um cara que fala um português exímio, ele fala muito bem. Quantos cursos você acha que ele fez ao longo da carreira dele? Então é legal a gente pontuar isso, porque o nosso ouvinte, nossa ouvinta, pode pensar em estudo, e a gente tem aqui um grande problema, que é o lance da linguística. A gente não vai usar determinadas palavras, a gente não vai usar determinados termos. Porque já pensa em classe, sala de aula, escola. Eu sempre vou falar que este programa que sai todo domingo se chama Aula Lust. Você curte a aula. Eu gosto do nome aula. A gente tem um treinamento chamado Escola da Paquera. Então a gente tem um tema acadêmico através da nossa coisa inteira. Mas também é outro nome que a gente está aí trabalhando para mudar. Então, né, a gente tem esse embate. E eu acho... Mas, a pontuação que você está dando, uma que eu queria colocar aí também, e olha como que a gente entrou nessa de estudo, só que aí a gente vai falar, né, falando de comunicação. A Cato mostrando como 34% dos candidatos que reprovam são por causa de erros de português, seja de ortografia, gramática ou qualquer outra coisa. Alguma coisa quer dizer, né, brother? Alguma coisa quer dizer. É o maior motivo, enquanto o menor motivo é o seu grau de escolaridade. Então é interessante, porque olha como a gente vive falando aqui. Cara, se você... A gente fala isso em termos de sua beleza física. Falando que, para você ter sucesso e você ser bom com mulheres, por exemplo, você não precisa ser um cara excepcionalmente bonito, mas você precisa estar bonito. É igual ao que a pesquisa fala. A pesquisa fala que, cara, às vezes você não precisa ter uma formação específica, tal, não sei o quê. Mas olha só, como ter objetivos e metas vai ter uma importância, às vezes, muito maior. Às vezes não, comprovadamente aí. Vamos só destrinchar uma situação, então. Vai lá. A linguística da palavra aula. Você, Edward, provavelmente, a primeira coisa que te remete é colégio, sala de aula... Ali, lousa, eu adoro usar termos como aluno da vida, ou tipo faculdade, formado na faculdade da vida, tá? Alguma coisa assim, e sempre usar isso. Claro que é um pouco de flat, quebra de rapport, e é uma piadinha que a gente faz. Só que eu achei interessante, e não por uma questão de linguística, DA. Realmente não é. Apesar de ter, sim, lição de casa, estudar, aula, essas palavras, né? Deixa eu só pegar o lance da linguística, porque você, Edward, pega mais pelo lado da coisa colegial e tudo mais. Sim. Faculdade, sim. Que você frequentou. Por exemplo, se a gente der uma dica aí pro extraordinário, quer melhorar o português? Um dos jeitos de você fazer é ler. Aí só essa palavra de 3 letras aí, ler, foi uma coisa que já dá um frio na espinha, porque eu passei 20 anos, né, em programas acadêmicos onde leituras eram chatas, leituras eram obrigatórias. Mas vamos pegar então esse conceito aula e trazer para o século XXI, trazer para uma realidade que é para a maioria das pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast e quer ser extraordinário. Aula, não necessariamente você vai ficar sentado numa carteira, olhando para uma lousa e ficar ali 40 minutos, tudo mais. Existem aulas que estão no YouTube, é só falado. Tem aulas que estão no Instagram, tem aulas que estão nas principais plataformas por aí. E assim, quando pensa em aula, se você vai fazer a linguística, cada um vai remeter para o seu lado. Sim. Agora, eu quando penso em aula, eu sempre penso em todas as situações onde eu estou consumindo algo. Não, tem um excelente exemplo que a gente pode puxar para o divertido de tipo da aula de futebol, que é exatamente a ideia de você realmente fazer algo tão bem que você dá aula. Então, ele tem muita coisa que remete de forma positiva. Eu achei interessante quando você está puxando sempre para na coisa do viés negativo, o mimimi do Edward, né? E é interessante porque quando eu quero puxar para o que erros de português vão fazer
de estrago na sua vida romântica, na sua vida amorosa, você que quer melhorar com mulheres, eu também tenho o meu estudo aqui, DA. E é engraçado, porque no estudo eles já começam enunciando, você pode achar que essas pessoas são snobs, ou essa pessoa é chata. E é verdade, cara, porque a gente vai ver muito disso, cara, para aquele cara que mora lá longe, que está vendo que o vizinho dele, o amigo dele, um cara que ele conhece do colégio, o cara da cidade, que também tem um português ruim, também não sabe escrever nem ler direito, tá lá e consegue pegar uma gata. Então ele já tem uma prova daquele viés de que você não precisa de um português bom. E se uma mulher, e uma de alto nível, que o DA e o Edward tá falando aqui, que mulheres de alto nível sim vão exigir que você saiba ler e escrever de forma decente, correta. E só que muita gente vai olhar e vai falar, não, essa mina é snob. Ou, sabe, é snob e tal, que tem aquela coisa. É arrogante, prepotente, ou que tem a coisa do professor, ou tipo, é uma pessoa mais rígida, sabe? Aquela pessoa, meio, pessoa rigorosa e rígida, que não relaxa. Não sei como é que a gente fala, a gente pode falar de square, coisa em. A gente tem esse problema aqui no Like Us Training mesmo, né? Quando a gente vai postar alguma coisa, quando a gente vai fazer criar algum título para o YouTube, para os próprios podcasts que a gente faz esse aula Lust, fazemos também o feedback Lust, sempre tem uma dificuldade quanto a gente vai, que termos a gente vai colocar para ser populista, sermos popular, mas não sermos tanto populista. E a gente tem esse desafio, essa barreira, ao qual a gente acerta algumas, ou diria muitas, erra em algumas, só que o treinamento vai fazer com que a gente chegue lá. Agora, partindo por esse estudo da Cato, o que o Edward está falando, o que eu estou falando, vamos se ligar, galera, o quanto realmente ser a pessoa que e tacar o foda-se está realmente te dando certo, está revertendo em coisas positivas. Perfeito. Porque se vem um estudo como esse, um estudo sério, Sim. E a gente está vendo que cada vez mais crises de desemprego, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, assolam a mente das famílias, a gente tem que se ligar quais são realmente os motivos que estão sendo levados a esse problema. E uma dessas situações realmente o meu português, aquele português que eu estou falando, escrevendo, realmente ele é o fodão, ele é o que está dando certo? Antes que todo mundo comece já, aí a gente está falando de pessoas que estão nos ouvindo e estão falando, mas espera aí, eles precisam também falar da forma como chegam a comunicação para determinados lugares, determinados bairros, determinadas comunidades. Exato. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, muitos lugares onde o português é pouco falado. Sim. Tá? Sim. Eles têm a língua deles ali por influência indígena, e você não precisa nem levar para tal. Peruana. Às vezes você sai no seu bairro, você é extraordinário, dá um rolê no bairro, dá um rolê na quebrada, vê a galera que tá lá no boteco da esquina, vai ver que tipo, você chegar falando corretamente que nenhum professor, aquela coisa, você é almofadinha, tá? Essa é boa. O Mauricinho, o Riquinho. Então, a sua habilidade... estereótipo já. Só que aí a gente vai falar, o cara que quer se dar bem na vida vai ser um cara que consegue adaptar-se numas situações assim, porque tudo bem, não ser uma almofadinha no bar é legal, mas também ser aquele cara do bar na hora de uma entrevista de emprego, você pede a entrevista de emprego. Eu tenho uma pesquisa aqui também, que de acordo com o site de namoro online, eHarmony, pesquisa dos Estados Unidos, e é um negócio assim que é interessante não só por causa dos números. eHarmony. Que é tipo, par perfeito, é o famoso site, eu acho que tem no Brasil também, né? Só que falando que erro de gramática, erro de ortografia pode ser um dos principais problemas se você procura encontros online. Então isso vai valer para Tinder, vai valer para OkCupid, Happn, Bumble, enfim, qualquer que seja o aplicativo. E falando que se você tiver um erro de gramática
no seu perfil, você já tem 14% menos chance de dar um match. Só que aí, você pode falar, pô, 14%? Pega nada. Eu ainda tenho 86% de acerto de mulheres que não vão ligar para gramática. Só que, peraí, o Edward está aqui falando há muito tempo que mulheres de alto nível, elas vão ter um alto nível na forma delas comunicarem, no português que elas falam e também na exigência que ela vai ter. Dificilmente você vai ver aquela mina gata top, culta, que sabe falar um bom português, com um cara que não sabe ler e escrever direito, que comete muitos erros. E o louco que eu achei aqui é que quando a gente pega e fala que as mulheres, quando elas procuram um parceiro ideal, porque o 14% é para todos. E vamos lá, mulheres quando procuram um parceiro ideal, né, elas estão procurando um homem para passar a vida e 88% das mulheres dizem que a qualidade da gramática, a qualidade da ortografia é um dos fatores principais para ela escolher um parceiro para a vida dela. Enquanto os homens cai 75%. Então, se a mina não escreve tão bem, o cara às vezes é mais capaz de fazer vista grossa. A mina que não escreve bem. E olha que a gente já traz um pouco de sexismo aí. Ah, por que isso? Sim, aí entra aquela coisa toda dos homens serem mais visuais. Às vezes, se a mina não tem aquele puta emprego e não mostra aquele monte de ambição na vida, o cara vai falar, ah, não, tudo bem, foda-se. Então... Deixa eu parar você um pouquinho. Manda bronca. Só para fazer um contraponto, eu acho bem legal que a gente possa refletir a partir do que você trouxe e linkar com o que eu trouxe aqui, que é o estudo da Cato. Vai lá. Olha que louco, ouvinte e ouvinta do nosso podcast Like Us Training. A linguagem, ela vai ser diferenciada e vai a partir dos níveis onde você vai enfiar o seu nariz, onde você vai enfiar o seu bedelho. O caso do boteco e da entrevista de emprego, né? Onde você enfiar o seu bedelho, você vai ter que ter um tipo de comunicação, um tipo de linguagem e assim por diante. Por que eu tô falando isso? Que está ressaltando. Hoje, a juventude... os que são chamados de millennials. Coisa tiozão de falar, hein? Mas vamos lá. Estereótipos que são colocados e acho até válidos. Porque é legal você dar algumas denominações, até mesmo para efeitos de estudos, pesquisas. É interessante claro. Analisar. Então, o que foi denominado millennials, hoje eles conseguem conversar tranquilamente com emojis no celular com qualquer pessoa da sua idade, ou próxima, ou contemporânea e tudo mais. Ela dificilmente, esse milênio vai conseguir se comunicar com a gente, que já tem 20 anos a mais, o que dirá com 30 anos a mais e assim sucessivamente. Só que, peraí, isso é um tipo de comunicação. Porque na hora que você vai buscar o seu primeiro emprego, ou a hora que você vai colocar a sua experiência para colocar emoji no currículo. Você vai chegar com emoji no seu recrutador e o que você vai fazer? Você vai fazer carinha? Você vai mostrar o WhatsApp e tudo mais? Não vai, né? Tem uma correlação interessante que assim, eu acabei de pensar no pré-show, que é um negócio, cara, muito bom, porque o nosso Rafa, que faz os nossos blogs, a maior parte do nosso material impresso, né, o nosso material ali digital dos artigos, Rafa que está mandando aí um abraço para ele. Ele fala muito, por exemplo, de como você se veste e da importância de como você se veste e como você se apresenta. E, mano, é claro que é um dos mais básicos e um dos mais importantes, tanto que são dos nossos primeiros episódios aí dessa série que a gente renovou. 9% da apresentação visual reprova, tá? Na hora do Exatamente, que também que vai te reprovar com a gata e vai te reprovar numa entrevista dependendo da sua apresentação, tá? Aí a importância dela. Só que olha que coisa interessante, porque a gente pode ter vários exemplos e até exemplos reais e comprovados. E eu lembro de um que quando eu fui num festival, saí com uma galera e era uma festa numa praia,
E, mano, essa festa ia durar tipo 4 dias, tava a gente ficando em pousada e tudo mais. E eu lembro que quando eu cheguei lá, tava Paquitão chegando, conversando com as gatas e tudo mais. E, mano, aquela coisa era praia. Então não era pra você estar lá de blazer e calça e nem nada. É chinelo tudo. Mas, mano, tava de pulseirinha, né? A galera vê tal, corrente, brinquinho tal, não sei o quê. Sabe o que foi acontecendo, Dea? Conforme foram passando os dias, eu ficava cada vez mais escrachado. Eu lembro que, assim, quando chegou ali no domingo, no último... Meio feitiço do tempo, Meio feitiço do tempo, Você aprovou, você já viu como é que é a parada a primeira vez, você vai tentar adaptar agora pro então, melhor mas não foi né? nenhuma adaptação. Foi uma questão assim, quando eu acordei, tipo na sexta-feira eu cheguei, tava todo bonitinho, todo cheio de acessórios e não sei o quê. Só que, cara, quando chegou já no domingo, eu lembro que eu acordei, você acha que eu coloquei anel, corrente, reloginho, alguma coisa? Porque, cara, a gente tá sempre falando, pô, um acessório é legal, um relógio é da hora, colocar ali uma pulseira. No cabelo, alguma coisa, nada, cara. Eu tava ali já, mano, eu escovei os dentes, meti a bermuda e o chinelão e saí. E o meu sucesso com a mulherada não caiu. Então, peraí, o que o Edward está falando? Que a sua vestimenta, então, não importa. A ideia que eu acho que é muito interessante da gente olhar é que a gente sempre fala de se destacar. Isso também para arrumar um emprego, isso também para você se dar bem com as gatas. E você se destacar é o seguinte, quando você se veste muito bem, você se destaca e é algo positivo. Quando você tem uma linguagem clara e uma boa comunicação e você não comete muitos erros ali na sua bio e quando você conversa com ela, você talvez não se destaque por ser tão bom. Ninguém vai falar, nossa, olha que legal o português dele, né? Não sei se vai ser necessariamente isso, a não ser que você escreva como um poeta. Porém, se você escrever faço com 2 S ou si com C cedilha, você vai se destacar sim. Só que você vai se destacar muito negativamente. Você vai se queimar com a mina, principalmente se ela for de alto nível. Então, é importante entender que como a gente está aparecendo vai fazer toda a diferença nos resultados que a gente tem na vida, né, Dea? Para você que já tá querendo saber, mas puta que pariu, já detectei que eu tô fazendo merda. Como é que eu posso fazer para me livrar disso e começar a fazer a coisa certa para ser extraordinário, para ser extraordinário? Sim, e principalmente porque o extraordinário que está procurando melhorar, ele já viu nossos episódios falando sobre primeiras impressões, já viu os episódios de linguagem corporal, já aprendeu as ferramentas de comunicação, o cara deve estar tinindo, já deve estar mais bonitão, mais comunicativo, já mais confiante. E, mano, se o português é a única coisa que falta, vai, filho, vai, melhora esse português porque você vai ver que vai fazer uma puta diferença na hora de você ter mais sucesso na vida, né? Pra galera que é apressadinha, eu já posso dar uma dica e valiosíssima essa. Acabei de inventar, eu diria. Mentira, galera. Isso daí é mais velho que andar pra frente. Leitura. 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 Olha o frio na espinha, né? Você já pensou? Falou, caralho. Nada, mas a gente... Engraçado, porque leitura a gente sabe que, o brasileiro não lê. Para quem já sabe sobre os Estados Unidos, você sabe que Estados Unidos também, para leitura, é um dos piores países. A média do americano... Melhores não, mas é maior que o Brasil, com certeza. Não, mas o grau de leitura não é tudo isso aí que vocês falam. Grau de leitura do americano é de 7ª série, meu irmão. Então é um negócio assim, ainda de colégio primário, apesar de, né, enfim. Mas vamos lá, e aqui no Brasil não deve estar muito diferente disso. Só que, e é engraçado, porque leitura... Mano, você tem interesses, tem coisa que você gosta de fazer, você curte esporte, você curte... Cara, qualquer que seja o assunto, você pode ler isso, né, Dea? Cara, eu sempre falo aqui nos nossos feedbacks... Gibi! Até gibi, coisa de esporte, coisa política. Vamos lá. O que a gente está pedindo para vocês são leituras de coisas confiáveis. Não, lá vê os caras falar de fake news e tudo mais. Não necessariamente coisa de fake news, porque fake news, cada um acredita no que bem entende. Isso é que o Like Us Training sempre passa para vocês. Cada um entende o que bem melhor entender para a vida dele. Nós não falando de fake news, nós estamos falando de órgãos, oficiais ou não oficiais, que saibam escrever
Sim. saibam passar a Sim, mensagem. não é ficar lendo meme ou dicas do Olinho ou qualquer coisa assim, né? Tem que ser alguma coisa que vá te apresentar um pouco mais de substância, né, Del? Quando você pega meme aí na internet... É só uma frase, né, mano? Pô. E até mesmo coisas não oficiais, a gente vê muitos erros. E vamos lá, lance de atirar a primeira pedra, só para... Lance de atirar a primeira pedra, DA... O Edward gosta de falar que eu sou o mestre da língua portuguesa e tudo mais. É o nosso, né? O Bechara do Lust. Muito pelo contrário, porque eu erro pra caralho. Sim, Tem muita situação que a gente tá ali na pressa para fazer um texto, para postar. Comete um erro crasso. Aqueles erros ridículos que a gente olha e só dá risada e fala, puta que pariu. Só que assim, em cima disso... O que é legal que vocês ouvintes e ouvintas prestem atenção é o Like Us Training vai sempre buscar o lance da perfeição, o lance da norma culta a da gente língua portuguesa. Né? Revisa antes de publicar e mesmo assim sai cagada, Mesmo assim sai cagada. Outras, muitas vezes, pela linguagem que a gente leva até vocês... E queima o filme também, né, Dea? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá, nós temos uma empresa que chama-se McDonald's, uma empresa universal. Que mandou o Mac, né? Que mandou ali na Avenida Paulista uma loja chamada Mac. MEQUI. Mas e isso, ainda com isso acento agudo então, no E. Isso aí, a palavra inventada, não tem como errar. Tá escrito corretamente, né? Perfeito. Então, Exato. se você, dependendo do contexto, se você lança um Mac numa conversa informal... vai ser sussa. Agora, você vai colocar no seu... Você está numa entrevista de emprego... Trabalhei no Mac. Com Mac. Você vai escrever Mac dessa forma. Então, o recrutador precisa estar muito esperto para entender a ligação. É curioso o que você está falando, porque a gente fez a piadinha da leitura. Eu falei, frio na espinha aqui. Pô, cara, leitura é algo que a gente precisa exercitar e tudo. E você precisa, né, investir um pouco nisso, investir um pouco do seu tempo e um pouco do seu esforço. Quando eu termino os programas aqui, eu falo, aplica o que você aprende, treine. O seu treino é importante, a leitura é treino. Porque é interessante que eu estava olhando aqui outro estudo na Holanda sobre relacionamento, agora sim, sobre Tinder, OkCupid e todos os aplicativos que a gente tem aí, que quando alguém vê, tá lá, deu match, vocês estão lá, match, que legal. Aí de repente, né, ela gostou de você, aí você começa a trocar mensagem. Quando ela vê você trocando mais por mas, e, sabe, trocando 2 S por cedilha, pontuação errada, e não escrevendo no infinitivo com R no final e coisas assim, quando a gente fala queima o filme, sabe exatamente o que a gente quer deixar aqui? Isso passa um sinal, é percebido como sinais de desleixo e falta de cuidado, que por sua vez afeta o perfil de atratividade percebida do titular. E a gente fala isso do primeiro episódio, que se você tiver jeito de preguiçoso, jeito de desleixado, ela vai até olhar para você e falar, você não vai conseguir nem me comer direito, sabe? Então é interessante que você nunca, jamais apareça parente, preguiçoso e desleixado. E é louco, porque o Mac, você fala, o Mac pode queimar se você colocar no seu currículo. Mas, cara, ele de certa forma ele passa exatamente isso, preguiça e desleixo, né? Mesmo se você pegar e tal, usando palavras coloquiais no seu currículo, ou usar muito coloquialismo numa entrevista de emprego. Sim, quando você conversa com a gata, às vezes é legal você ser um pouco mais coloquial, mas é interessante você ser um cara que tem o domínio do português, para que nem você falou um pouco alguns minutos atrás. Dependendo de onde você mete o seu bedelho, você consegue falar, e aí gata, qual que é nós aí, vamos sair e lançar, é nós mesmo. Mas, mano, é de suma importância para o seu sucesso na vida saber que somos nós, né, Dea? É nós, mano, é para nós aqui. É para nós, aqui com o Like Us Training, levando aí a melhor engenharia de conquista, de sedução, todas as melhores técnicas para você ser extraordinário e extraordinária.
Só que aqui, na linguagem informal, a gente pode lançar um é nóis, tudo mais. Pode até ser que o determinado emprego que você vai fazer uma entrevista, você vai se oferecer, talvez o recrutador, o dono, você vai conversar diretamente, talvez ele vá falar, é nóis, mano, tamo aqui, tamo junto. Não, só que, assim como uma mulher de alto nível, pode sim sair com um cara que vai, né? Pode ser estereotipada de malaca. De malaca, exatamente. E é interessante, DA, porque quando a gente está colocando, o que eu acho que é importante deixar claro, é que a sua comunicação é provavelmente a ferramenta mais importante que você pode usar para atrair, seduzir, não só mulheres, mas um melhor estilo de vida. Só que quando, como eu falei lá atrás, quando eu falo comunicação, estou falando de como você aparenta, de como você se comunica e não só da sua gramática e da sua ortografia. Porque, de novo, como a gente até tinha discutido antes, né, DA? Que, pô, você deve estar aí falando, pô, tá, o Edward e o DA estão aí falando como é importante eu não errar o português, mas eu vejo o meu vizinho, que ele não sabe nem ler e escrever direito, e ele tem, pô, oportunidade na vida, ele tem uma mulher gata, e ele consegue isso, ele consegue aquilo. E como que ele consegue isso? Então a gente está aqui para falar. Existe sim explicações, existe sim formas de você estar ajustado em algumas áreas da sua vida e outras não. Mas eu estou aqui para dizer também que esse cara aí, que talvez ele seja um cara bom de lábia, é um cara que tem uma boa aparência, é um cara que tem uma boa postura, linguagem corporal, apesar de não ter bom português, ter um domínio de como as pessoas conversam e interagem, ele vai conseguir ter uma lábia, chavecar uma mina, tudo, mas a gente está dizendo aqui, esse cara, se consertasse o português, dominaria o mundo, né, Dea? Acho legal você ter tocado nesse assunto, porque isso é o ponto de vista do cara falando do vizinho, né? Uhum. É o ponto de vista é o ponto de vista dele, que é Exato. o quê? E é uma confirmação de viés. Então, é o mesmo viés que a gente sempre condenou aqui, quando você chega e fala que aquela mulher é uma puta. Exato. Aquele cara não presta. Exato. O mundo é podre. Não, eu diria até, na generalização, não aquela mulher é uma puta. É tipo, mulher que faz isso é tudo promíscua. Ou mulher que faz aquilo é daquele jeito. O ponto de vista desse cara em relação ao vizinho, mas peraí. Tá com viés, né? O cara fala errado o português, o cara não sei... Bom, qual o maior exemplo que nós temos contemporâneo? Muita gente já deve ter associado, a gente associou ontem no pré-show que a gente fez, a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente vai sempre tê-lo como referência justamente por ele ter ocupado a principal cadeira do Brasil, a mais cobiçada, só que ele não falando corretamente o português, as preposições, plurais e assim. É o famoso é nóis, né? O famoso é nóis. Mas ele tá metendo o bedelho dele numa população do é nóis. Então ele falou a língua do povo, o né? É nóis, ele alcança uma boa parte da população. Às vezes essa população é a chamada população esquecida, flagelada. Então é preciso a gente analisar que se até o presidente da República chegou... Aliás, se até o Lula chegou à presidência da República falando é nóis e tudo mais, é preciso a gente também entender que não necessariamente ele falou com todo mundo é nóis. Às vezes na hora que... Desculpa, meu amigo Edward. Num momento mais formal... Eu estou tentando lembrar quem era o George W. Bush. O inglês dele era péssimo. Não, calma, tudo bem, pode ser o inglês. Mas você acha realmente que em um dado momento da conversa que teve em alguma das agendas ali que casaram um encontro entre George W. Bush e Luiz Inácio Lula da Silva, você acha que em algum momento ele soltou um é nóis, mano? Não. Pro George W. Bush? Não. É disso que eu estou tentando alertar o nosso público, que ok, por exemplo, eu estou tentando alertar essa pessoa que chegou para você e falou assim, mas o meu vizinho...
O meu vizinho fala é nóis e tudo mais. Eu acho... Peraí, é toda hora que ele fala é nóis? Sim. Ou é só na minha comunidade, ou só na hora de bater uma bola, na hora do encontro e tudo mais? Não, eu acho que é um viés importante de você ter trazido, porque tanto quanto o exemplo do vizinho, quanto o exemplo do Lula, e da gente olhar, são 2 exemplos só, são 2 exemplos isolados. Eu acho que se a gente pegar e fizer um catadão das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, tanto faz de onde são, vão ser pessoas que se comunicam muito bem, que têm uma boa gramática, que sabe, pelo menos tem uma capacidade de ter uma comunicação escrita decente. Eu acho que assim, quando a gente fala que estatisticamente, e trouxemos números aqui, é uma realidade que as oportunidades na sua vida vão ser mais limitadas pelo seu português mais fraco. E quanto mais fraco ele for, mais as suas oportunidades vão ser limitadas. Trazendo de novo para o viés romântico e de relacionamento, eu tenho certeza que muitas mulheres de alto nível, e quando eu falo de alto nível, até mulheres que em meados, onde o Lula, caso ele fosse solteirão, conviveria, e muitas mulheres que não iriam querer se relacionar com ele, por exemplo, exatamente por causa dessa questão do populismo. Sabe onde eu acho que essas pessoas estão dando o pulo do gato? Lula, o vizinho do cara que reclama e tudo mais. Às vezes um jogador, né? Jogador de futebol, o Pelé. Cara, pá. Eu acho que esses caras estão dando o pulo do gato efetivamente quando eles, não são displicentes com a língua portuguesa. 2, quando eles têm atenção à língua portuguesa. E 3, eles têm domínio da língua portuguesa. A questão aí está nessa tríade, nesse tripé, que ok, ele pode não saber conjugar o verbo ali falando diante de câmeras, microfones, numa zona mista de entrevistas, falando do presidente, ele pode não conjugar os verbos normalmente, os plurais normalmente. Erra aqui e ali. Ele pode errar, como qualquer pessoa erra quando está falando. A oralidade nos leva a copiar o que os outros falam, porque a gente já vai ouvindo sons desde dentro da barriga, a gente já vai ouvindo vozes, a gente já vai ouvindo jeitos de falar. Então, o presidente Lula tem essa prerrogativa. Ele é ex-presidente. Aliás, o ex-presidente, para não dar o ato falho. E o vizinho, eles têm a prerrogativa de não serem displicentes com a língua portuguesa, por terem atenção à língua portuguesa e por não ter domínio da língua portuguesa. Mesmo eles falando errado algumas coisas, eles conseguem levar a comunicação para o que eles querem. Eu acho que você lacrou quando você lança a palavra domínio. Porque realmente domínio é a questão. Porque se você tem um português ruim, gramática ruim, não lê e escreve direito, tudo bem, você pode ter domínio ali de meter o bedelho, como o DA falou. No boteco, no bairro, você se comunica bem com todo mundo que é ali, da tua galera, do teu meio. Então agora pode ser a hora de você começar a melhorar. Se você quiser as oportunidades melhores na vida, melhor trabalho, aquela mulher de alto nível e tudo mais. Principalmente porque, DA, aqui vem a estatística mais medonha para todo mundo, para você mexer a bundinha e começar a melhorar o seu português. Que quanto mais velhas elas vão ficando, e sim, todo mundo, né, a gente busca mulheres novas, mas vamos lá, mas quando ela chega no 30, a estatística, o número de rejeição que as mulheres vão ter por uma gramática e ortografia ruins, aumenta. E ela vai aumentar quando chega no 40. Então, se você já está ali, chegando ali no seu 50, e mulheres de 40 já, sabe, são desejáveis ali para você, porque às vezes se você tem 20, nem tanto, mas para você também que tem 20, um dia você vai chegar lá, e se o seu português estiver ruim quando você estiver naquela idade, vai ser trágico, vai ser péssimo, você não vai conseguir desenvolver com a mulherada, e chegar naquela fase da sua vida também significa que profissionalmente deve ter dado um ruinzinho. E a outra, só para finalizar aqui, DA, que eu achei uma coisa interessantíssima, de uma linguista, e o nome dela é Gretchen McCulloch, coisa escocesa, né?
E ela é a autora lá do Because Internet, que é uma revista, deve ser lá da Escócia, alguma coisa. Mas aí ela chega e fala sobre entendendo as novas regras gramaticais e tudo mais. E ela colocou algo que a gente colocou aqui. Porque se a gente comunicar com pessoas, deu match com aquela gata. E se você comunicar com ela rigorosamente, de uma forma ultra correta, colocando pontuação correta, letras maiúsculas onde tem que estar, aspas e tudo mais, você já tá rindo aí. Vai parecer um maníaco, né? Exatamente. Brother? Ela chega e fala aqui, talvez isso significa que você tá fazendo cerimônia, se ofende facilmente, que você é um maníaco, você é esquisitão. Então, volto para suas palavras. Domínio, domínio, domínio. Deu match com aquela gata de 20 e poucos? Esteja preparado para você usar uns emojis, esteja preparado para usar uma gíriazinha aqui e ali. Não que é para você mudar a forma de se comunicar só porque ela é novinha, aí você vai mudar aqui. Não, mas você ter esse tipo de capacidade de se articular, dependendo de onde você perambula, vai fazer com que você vire mestre, não só da mulherada, mas do seu estilo de vida. Muita gente nesse momento está ouvindo nosso podcast Lust nas principais plataformas. Agradecemos a todos vocês. Tamo junto. Compartilhem com a galera, por gentileza. Muitas pessoas devem estar nesse momento pensando, tá, beleza, os caras acham que vão me convencer de que o português é tão necessário assim. Calma, se nem a Cato te convenceu ainda, os números dela não te convenceram ainda, então estamos aqui com as pesquisas. Não seremos nós, mas a gente tem bases científicos, números, dados, e quem vai contra isso... É só perceber se sua vida está melhorando. É o famoso murro em ponta de faca, né? É tipo isso, né, brother? Certo. Muitas pessoas nesse momento estão pensando, mas peraí, eu tô aqui no meu bairro, que não é a cidade de São Paulo. Certo. Galera fala, é nós mesmo. Eu tô aqui na minha comunidade, onde o tipo de linguagem que chega pra gente é diferente do que chega para um paulistano, que chega para um carioca, e assim por diante. Uhum. A gente tem que saber respeitar esse tipo de situação, por quê? Porque essas pessoas talvez não tenham tido oportunidades de conquistar um domínio da língua portuguesa, porque às vezes lhe foi cerceado algum livro, alguma internet, alguma situação assim. Mas vamos lá, se você está ouvindo agora o nosso podcast, é porque você teve capacidade de chegar até aqui de alguma forma. Você buscou essa comunicação com a gente. Uhum. Se você chegou com essa comunicação, através dessa comunicação, você tem que saber fazer o domínio da leitura para você ter também um conhecimento maior sobre a língua portuguesa. A língua sobre o seu mundo, né, Del? Rege o seu país. Antes de você querer debater política, é sempre importante você saber quem é que está sabendo se comunicar legal, quem é que está sabendo escrever legal, quem é que está sabendo levar as mensagens que devem ser levadas. Ou se a gente está vendo muito shortzinho, se a gente está vendo muito vídeo no WhatsApp, e se a gente está vendo outras situações onde nós vemos muitos erros de português, que é até complicado depois na hora de fazer as nossas situações, as nossas escritas. Você, por exemplo, me manda muita coisa que eu falo assim, puta que pariu, como é que se escreve isso mesmo, né? Sim, sim. Não, tá errado, ou tá certo. Quantas vezes, DA, eu não te pergunto, e aí, e esse porquê aí? É separado, é junto, tem acento, e mano, e volta, e volto, porque eu tenho dificuldade de aprender, tudo bem, talvez um pouquinho. Mas você são se interessa 6. pela língua, sim, cara. E são 6 porquês, então vai. São 4, 5. Talvez agora 6. Então, tá vendo? Mas tem um monte de na hora porquê. a gente fica perdido. Sim, e outra, alguns, assim, você, extraordinário, que passa a se colocar no caminho da melhora da sua língua, você vai ver que o seu desenvolvimento vai ser rápido, vai ser além do seu esperado, você vai conseguir melhorar, assim, o que você lê simplesmente vai traduzir em como você escreve. Ele vai começar a melhorar e olha só, como até eu tô aqui no caminho da melhora com esse negócio dos porquês aí que o DA tá sempre me ajudando. E outra, muito importante, cara, é você pegar e ter um entendimento de que
esse domínio que você falou, ele vai se expressar na sua vida imediatamente, né, Dea? Você vai aprender mais sobre o mundo. Eu aprendi sobre atração e sedução porque aqui no Brasil... Porque você passou a dominar também, eu acho. Sim, mas o que sabe onde eu peguei a maior parte do conhecimento e informação que eu peguei e tive que treinar e aplicar foram de livros, Dea. Porque assim, apesar de eu ter alguns mentores, como um todo, livros foram que fizeram o milagre na minha vida. Então eu tenho tudo a agradecer à leitura mesmo, cara. Então passe a ler, né? A leitura é a mais importante arma que você tem na luta contra o sedentarismo, a luta contra E a gente inércia, falou aqui, né? ó, a gramática ruim passa a impressão de desleixo. Você quer ser o desleixado? Mulherada não quer desleixado, mano. Queria só nesse finalzinho aí, além de já mandar os meus abraços a todos vocês do podcast Like Us Training, compartilhem com os amigos e com as amigas. Nós estamos nas principais plataformas. Estamos também no YouTube, um salve para todos vocês. Eu queria compartilhar um pensamento do filósofo, professor, linguista também, Noam Chomsky. Cara, ele é foda. Esse cara é foda. O cara já tem uns 90 anos, o tiozão. Ele é espetacular. Eu li um livro dele recentemente chamado Internacionalização ou Extinção. E basicamente ele fala sobre ativismo político, sobre, enfim, formas como a comunicação chega através de grandes mídias. Simples de ler, né? Já, Tô bocejando por dentro aqui. Não, uma galera tipo o documentário do Al Gore lá, Uma Verdade Inconveniente, que é ótimo, sim, né? Mas é sim. isso. O filme dos Simpsons, né? O tema principal é a poluição do rio lá de Springfield. E deu sono em muitos Homer Simpsons, né? Claro. Mas aí cada um se insere na melhor situação. Escolhe o que ignorar, né? Mas é justamente em cima disso que uma parte do livro fala, do Noam Chomsky. Tem muito a ver com a gente penetrar nas camadas da sociedade através da língua. Tá? Que é basicamente peraí, não chegou um estudo ou uma forma de a gente estudar. Aí eu tô jogando mesmo para parceria público-privada, para Estado e também a parte privada, o lance de educação, o lance de você levar para todos, diversidade, mas eu não quero entrar necessariamente nessa seara. O que eu quero pensar é como fazer com que essas pessoas entendam a comunicação, a importância, o principal, que é o quê? Peraí, todo mundo quer um mundo melhor. Todo mundo quer um mundo melhor para os meus netos, para os nossos netos. A gente quer deixar para as próximas gerações coisas positivas. Partindo da individualidade, a gente tem que começar a melhorar alguns níveis das nossas atividades. E o reforço quanto à leitura, ela se faz extremamente importante nesse final, porque quanto menos você ler, mais você vai ficar refém de pequenos grupos, de pequenas situações. E para você que está chegando e sempre perguntando, eu quero pegar aquela gata de alto nível, morenaça, não sei o quê. Peraí, se ela preza por a pessoa saber diferenciar o mas, M-A-S, do mais, M-A-I-S, é porque ela é exigente e está querendo algo de você. E se o seu emprego dos sonhos, onde você quer começar a carreira ou dar uma bombada na sua carreira, se ele exigir que você diferencie isso, tanto na linguagem verbal, na entrevista verbal, ou na entrevista escrita, ou no currículo, você vai ter que saber isso. Sim. E isso é domínio da língua e isso é leitura. Muito obrigado a todos vocês que ouviram aí este podcast no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu queria mandar um abraço para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Abraço! Lá nós temos uma situação que é bem engraçada, né, em termos de estudo.
muita gente fala paraguaio lá. Paraguaio, né? Paraguaio, que é o tupi-guarani misturado com o espanhol, com castelhano. Tudo mais. Imagina o cara tem que fazer 2 currículos, né? O cara Sim. tem que fazer um currículo para os brasileiros residentes aqui no Brasil, ou até mesmo quem vive em fronteira, quem vive em fronteira vive essa realidade em qualquer lugar do mundo. Só que mesmo assim, você tem que ter o domínio do que você está falando e da língua que você está falando, se comunicando com as pessoas. Em nome da autoconfiança também, né, DA? Mandar um abraço aí para todo mundo. Belo episódio, DA. Tomara que todo mundo aí tenha entendido, comece a se mexer para começar a se expressar melhor, se comunicar melhor, melhorar esse português, né? Sempre a gente fala, DA, a gente fala que faz aí o programa para vocês melhorarem como esse. A gente faz de graça para vocês, mas a gente pede que vocês compartilhem o programa e não deixem de treinar isso que a gente passou, porque quer que a mágica aconteça para você, faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui. Valeu, boa semana.